fluindo aqui neste lugar, Jesus. O Cristo, Filho do Deus vivo, rocha que não se moverá. Somos tua noiva, somos tua igreja, preparada pra guerrear. Contra nós, somos sua igreja. As portas do inferno não prevaleceram contra nós. Você crê nisso? As portas do inferno não prevaleceram contra nós. Somos sua noiva, somos sua igreja. As portas do inferno não prevaleceram contra nós. Declare com autoridade, querido. As portas do inferno não prevaleceram contra nós. Não, 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 não. Somos sua igreja. As portas do inferno não prevaleceram contra nós. Erguemos nossa voz, Maranata, Rei dos Reis, Senhor Jesus. Marchamos com a fé inabalável no poder que do alto erguemos nossa voz. Maranata, Rei dos Reis, Senhor Jesus. Marchamos com a fé inabalável no poder que vem do alto. Pelo reino e pelo rei, avante pelo reino e pelo rei, avante pelo reino e pelo rei.
presença, Senhor. Nós queremos continuar te adorando, te buscando, entrando em tua presença com o coração inteiro, até encontrar a ti, Jesus. Até te encontrar, Jesus. Tenho tanta fome de ti, tenho tanta sede da tua presença. Te desejo noite e dia, e não há nada que eu queira é maior que tudo que eu possa descrever. A minha vontade é de ser para sempre só eu e você. Buscar até te encontrar, até que eu tenha mais de ti. Vou subir aos céus, vou descer ao mar, mergulhar no mais profundo só pra te encontrar.
te encontrar, até que eu tenha mais de ti. Eu vou subir aos céus, eu vou descer ao mar e mergulhar no mais profundo só pra te encontrar. Meu coração por ti palpita, sou atraído pelo teu olhar. Meu coração por ti palpita, sou atraído pelo teu eu vou te buscar até te encontrar, até que eu tenha mais de ti. Vou subir aos céus, vou descer ao mar, mergulhar no mais profundo só pra te encontrar. Esse é o nosso desejo, esse é o nosso desejo, Senhor. Encontrar a tua face, encontrar contigo, Jesus. Oh, Senhor, vem com tua presença de uma forma poderosa sobre este lugar. Tudo foi preparado, Senhor, aqui para te adorar. O nosso coração, essa casa, tudo está preparado aqui. Diga, a casa. Tua igreja te adora aqui neste lugar, Jesus. Tu és Tu és o único motivo, Senhor. Só Tu és. Os filhos já estão chegando aqui. Somos 2 ou 3 ou mais. Encontrem meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é
reconhecemos que não há ninguém como Tu, Jesus. Nessa tarde nós erguemos um altar de adoração a Ti, Jesus, porque nós sabemos que só Tu és digno do nosso louvor, da nossa adoração, da nossa rendição. Nos prostramos diante de Ti, prostramos o nosso coração diante de Ti nesta tarde, Jesus, porque nós sabemos que não há outro, não há outro. Você consegue erguer suas mãos aos céus, o mais alto que você conseguir, como sinal de rendição a Ele, aquele que vive, o único, onipotente, soberano. Só Tu és santo, e não há outro, não, E não há outro como Tu. não há, não há, e não há outro como Jesus. Só Tu és santo, só Tu és santo, e não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Jesus. Uma coisa vou pedir. Peça a Ele, diga, expresse o seu desejo por essa presença. Uma coisa vou pedir. Deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir. Deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir. Deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Da minha vida. Da minha vida. Esse é o nosso desejo. Da minha vida. Obrigado, Jesus, por esse louvor. Receba, Deus, a nossa adoração. Receba a nossa entrega. Receba o nosso culto nessa tarde. Receba, Deus, o de melhor que podemos servir ao Senhor, que é o nosso própria entrega. Entregamos as nossas vidas. Estamos cultuando ao Senhor. Decidimos, ó Pai Santo, estar na casa do Senhor. Porque, ó Pai Santo, a Tua palavra diz que nós nos alegramos quando estamos na casa do Senhor. Por isso, Espírito Santo, receba o nosso louvor, receba, leva a nossa adoração até o trono do Pai. Que a nossa adoração possa ser entregue e achada em aprovação perante o Senhor nessa tarde. Por isso nós te oramos com o coração grato por tudo que tem feito por nós. Obrigado, Jesus, por este domingo. Obrigado, Jesus, por essa tarde. E assim nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Aleluia, glória a Deus. Boa tarde, graça e paz, igreja, amém. Ixi, eu acho que meu microfone está no mudo. Deixa eu complementar de novo, abre o som do microfone. Boa tarde, graça e paz, igreja, amém. Agora sim, obrigado por ter ligado meu microfone, o pessoal estava atento. Gente, coisa linda estarmos aqui na casa do Senhor. Que bom juntos cultuarmos ao Senhor. Queria convidar vocês a sentar. Mesmo assentado com reverência, vamos ler a palavra do Senhor. Porém, antes de ler a Bíblia, eu queria trazer um recado do pastor Robson. O abraço, do nosso pastor.
ele está em Goiânia, comprando algumas coisas para os eventos de final de ano, né? Comprando material para a base store, olhando ali, ver se a gente consegue também comprar alguns recursos, equipamentos que estamos precisando aqui, ver se vai dar certo. Deus possa abrir a porta, tocar no coração dos irmãos lá que deu um desconto bom para nós, que a gente possa, né, ter os recursos necessários. Então o pastor Robson está em Goiânia fazendo algumas compras, junto com a pastora Fabiana, pastor Gilvan e pastor Eunice, e manda esse abraço, né, nessa tarde para todos nós. E aqui estamos para cultuarmos junto ao Senhor, ouvir um pouco da palavra do Senhor, ver o que o Espírito Santo tem para nós nessa tarde. Pela manhã já falou de forma poderosa, pela manhã vimos a presença do Espírito Santo falando de forma individual sobre cada um de nós. Sem mais delongas, eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Tito. Tito, lembra onde fica Tito? É que a maioria do pessoal já está com a Bíblia online, mas quem está ali no papel, né? Pouco antes de Filemon, que também é outra carta pequena, mas depois de Coríntios, lá em 1 Timóteo, 2 Timóteo, e aí sim você vai encontrar Tito. Tito capítulo 3, é uma carta de Paulo a Tito, o jovem Tito, assim como Paulo menciona, né? Tito capítulo 3, nós vamos ler alguns versículos e vamos meditar sobre esses. Eu vou estar lendo na versão NVI, talvez a sua versão não é a mesma da minha, que ela é um pouco mais fácil de entendimento, então pode acompanhar pelo Data Show. Tito capítulo 1 diz, pelo menos o tema da minha Bíblia diz o seguinte: a conduta cristã. Lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades, sejam obedientes, estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom. Não caluniem ninguém, sejam pacíficos, amáveis e mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. Houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiados uns aos outros. Mas quando da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestou a bondade e o amor pelos homens, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele fez a fim de que, justificados por sua graça, tornemos-nos seus herdeiros, tendo a palavra de vida eterna. Fiel é esta palavra, e quero que vocês afirmem categoricamente essas coisas, para que os que creem em Deus se tenham na prática de boas obras. Tais coisas são excelentes e úteis aos homens. Queria me ater a apenas esses versículos. Tito, esse jovem, como Paulo refere, era grego e não era judeu, então ele era considerado um gentio. E Tito foi alcançado por Paulo em uma de suas viagens missionárias. Ele alcança Tito e prega, e Tito, como um gentio, converte. E isso não só por Tito, mas já existia uma situação de conflito entre os discípulos em relação a pregar a palavra para não judeu, ou seja, para nós os gentios. E naquela época houve até um concílio para decidir sobre isso. E então Tito é um desses primeiros, dos inícios ali dos gentios. E Tito então inicia a sua caminhada cristã acompanhando Paulo. E tudo que Paulo fazia, Tito estava junto, acompanhando, sendo colaborador, cooperador com Tito. Inclusive, Paulo chama Tito de filho da fé, filho amado, em relação ao contexto espiritual, contexto de caminhada cristã. Paulo o trata como filho, sinal que Tito estava sempre presente, fazendo aquilo que Paulo fazia. Interessante que Tito quer dizer honrado, de valor. Ou seja, já carregava no seu nome o peso de uma pessoa honrada, uma pessoa que tinha valor.
E Paulo escreve essa carta a Tito, para que ele pudesse levar essa carta, ou organizar, trabalhar questões no contexto cristão, porque a igreja dos cretenses estavam tendo problemas relacionados ao seu testemunho cristão. Essa região do Mediterrâneo ali, era uma região muito rica, cidades grandes, e Creta era dessa forma também, uma cidade grande. E aí naquela época, Paulo está conversando com Tito, por meio de carta, dizendo para Tito assim: olha, aos cristãos, precisamos ser dessa forma, precisamos ter testemunho. Paulo coloca algumas qualidades, alguns resultados das nossas atitudes, como cristão, como deveríamos ser. Iniciamos a carta de Tito com essas características. Os primeiros versículos de Paulo a Tito colocam essas características para nós. Entretanto, logo em seguida, Paulo diz: quando éramos assim, quando antigamente éramos assim, ou seja, quando não tínhamos o Cristo como Senhor e Salvador, como não tínhamos conhecimento do que era ser cristão, não tínhamos conhecimento de quando caminhavas com Jesus. Antes de caminhar com Jesus existia essas qualidades, mas depois que eu conecto, que eu caminho com Cristo, as minhas atitudes precisam ser mudadas. Não é mais dessa forma. Por isso Paulo coloca: quando éramos assim. Éramos no passado, hoje não mais. E eu achei interessante essa carta, porque Paulo, ele desenha um contexto para Tito, dizendo o seguinte: cara, essas são as características. No entanto, quando nós éramos assim, ou seja, não pode fazer mais parte da minha vida, porque isso era no meu passado, não pertence mais a mim. Eu sou uma nova criatura, assim diz a palavra do Senhor. Porém, eu comecei a analisar esses éramos, eu fiquei assustado. Falei: meu Deus, parece que Paulo escreve essa carta para os irmãos do Brasil. Mais de 2000 anos depois, Paulo escreve: Tito, eu vou escrever essa carta, você leva para a igreja no Brasil, leva para os irmãos lá no Brasil, leva para os irmãos lá no Tocantins, e leva para os irmãos lá em Palmas, e leva para os irmãos lá na base. Porque é uma carta que me chamou a atenção em relação ao éramos. Porque aqui, nesse contexto aqui, Tito não tinha esse problema, porque ele caminhava, andava com Paulo, estava colado com Paulo. Tudo que Paulo fazia, Tito fazia. Inclusive Tito é enviado a resolver certos conflitos por Paulo. Então esse caminhar, esse verdadeiro filho de Paulo, ele praticava essas características. Ou seja, fala para Tito: quando éramos assim, então não é mais. Mas no entanto, Tito precisava levar essa carta para a igreja de Creta, precisava resolver esse problema ali com os cretenses. E aí é onde vem a questão nossa aqui. O versículo 3, ele fala ali um pouquinho sobre quando éramos no passado, antes de sermos convertidos. Essas práticas eram chamadas de insensato e desobediente. Insensato e desobediente. Eu fiquei assim, pensando: o que é isso, O que é isso, insensato e desobediente? Por isso eu quero intitular a primeira mensagem, o primeiro aprendizado dessa carta: uma vida sem propósito com Deus. Eu precisava entender como que a gente era, antes de conhecer a Cristo, e depois que a gente conhece a Cristo, há uma mudança. E se realmente essas mudanças ficaram no passado, se realmente o éramos, ou seja, essa conduta de insensato e desobediente ficou no meu passado, porque a partir de hoje eu sou uma nova criatura, eu sou lavado pelo sangue de Jesus. As minhas atitudes não podem ser mais a mesma. Jesus não derramou o seu sangue lá na cruz de maneira que, se as pessoas quiserem, vão ser lavadas. Não, é um sacrifício, é algo sério, é algo que precisa ser levado em consideração quando a gente olha para o sacrifício de Jesus, para que nós pudéssemos ser uma nova criatura, tivesse novamente conexão com o Pai, tivesse novamente filiação eterna, tivesse novamente vida eterna. Esse sangue não pode ser derramado de forma, eu acho que
aceitei Jesus, beleza, agora vou viver minha vida. Não pode, não dá. Então, como era então essa questão de viver sem propósito? O que é isso, viver sem propósito? E aí a gente volta nesse versículo 3 ali, ó. Houve tempo em que nós também éramos insensatos e... Vamos comigo aí, me ajuda aí. Éramos insensatos e... vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Aí eu fiquei imaginando o que é ser insensato. O que é isso? Veio na minha mente, insensato, a pessoa que não conhece, não sabe, não tem entendimento, mas o que é isso? E eu fui nos dicionários bíblicos para entender quando a Bíblia refere a insensato, o que quer dizer, para mim poder entender se realmente a nossa caminhada era do passado. E aí a Bíblia diz o seguinte, os dicionários bíblicos dizem o seguinte: insensato é a prática de atos sem temor e sem acreditar que está prejudicando ou maltratando os outros, já que não tem a correta consciência das maldades que conseguem arquitetar e colocar em prática. Meu Deus, as atitudes de um insensato é uma pessoa que tem essas características, esse perfil. Ele não enxerga que está no pecado, ele não enxerga que está caminhando para um abismo, ele não consegue ver se aquilo é ou não é maldade. Interessante que no contexto bíblico, insensato é algo para com o outro, não é para comigo, é algo em relação a um dos mandamentos, para o próximo. Ou seja, a pessoa não entende, ele não consegue enxergar, ele não entende o que é mal, o que é fazer mal pelo outro, e pior ainda, ele consegue arquitetar um plano para prejudicar o outro. Isso não acontece aqui em Palmas, né? Acho que não tem uma pessoa insensata aqui, que faz maldade contra o outro, que faz um plano para prejudicar o outro, que planeja o mal para o outro. Aí eu comecei a olhar assim, meu Deus, estou vivendo em uma geração de insensatos. Porque, gente, o que a gente mais vê nas mídias agora, não é pela mídia, mas é que acabou que veio aqui na minha mente, é esposa e esposa se matando, é pais e filhos se matando, maltratando, filhos colocando para ir para a rua, de fora de casa, não quer cuidar dos pais, não preocupa com os pais, não respeita, não honra pais, familiares, irmãos brigando por questão de um lote, por um terreno, por algo assim, contendas entre pessoas, brigas, fofoca, falar mal do outro, prejudicar o outro, passar o outro para trás, querer se sair bem em relação à dificuldade do outro. Parece que essa carta foi para nós, foi para nós hoje. E continua: antes de conhecer a Cristo e ter uma nova visão sobre os projetos de vida que Deus tem para nós, vivíamos como insensato e desobediente. Isto era antes de conhecer a Cristo. Então quer dizer que essa carta, essa característica de insensato não pode estar no meio da igreja, porque na época Paulo escreve para os cristãos da época, não escreve para o pessoal lá fora, não, escreve para os cristãos da época. Porque se eu for levar essa carta lá para fora, fora da igreja, fora do contexto cristão, ok, as pessoas estão vivendo em pecado sem entender que aquilo é pecado, as pessoas estão se matando sem entender que aquilo é pecado, as pessoas estão tirando a sua própria vida sem entender que aquilo é pecado. O texto ainda continua dizendo que eles são escravizados, eles são dominados pelo pecado. O insensato e desobediente é aquele que anda como escravo. Escravo não é a pessoa que pode tomar as suas decisões. Não, hoje eu vou trabalhar, hoje eu não vou. Pode? Se é escravo, está sujeito às ordens do seu senhorio.
Ele não pode ter decisão sobre a vida dele, porque a vida dele está totalmente dominada pelo seu senhorio. Isso é escravo. Assim como a pessoa que anda e caminha no pecado também está escravo do pecado, e nesse caso, nesse contexto, escravo do diabo, porque a pessoa não entende, não consegue enxergar o que é pecado, o que não é. Ele anda no pecado, para ele é normal. As pessoas lá de fora, para ele é normal. Traição é normal, às vezes até que coisa linda. A prostituição, que coisa linda. É normal, porque isso a Bíblia chama de prazeres da carne. Falar mal do outro, prostituição, vícios, maldade contra o outro. Jesus resume os 2 mandamentos em 2 falas. Em 2 falas. E mesmo resumindo os 10 mandamentos em 2, a gente não consegue cumprir. Porque Jesus diz o seguinte: amar o próximo como você mesmo. Ou seja, como eu me olho no espelho, como eu me amo, como eu cuido de mim, eu deveria cuidar do meu próximo. E aí o pior é o seguinte: meu próximo é a minha esposa, minhas filhas. Não, o próximo é aquele que está necessitado, é aquele que está próximo de mim, perto de mim, é aquele que faz mal contra mim. Esse próximo aí é difícil. Amar alguém que faz mal contra mim, da mesma forma que eu me amo, peraí, viu? Tem uma confusão bíblica nisso aí. Não, meu irmão, Jesus ensina que é fácil amar aquele que a gente caminha, a gente anda, que ama. Quero ver amar o seu inimigo. Isso é verdadeiro cristão. Então, se eu não consigo amar o próximo, amar aquele que faz o mal contra mim, a Bíblia me diz que isso é insensato. Se eu estou tendo uma vida onde eu não consigo fazer a vontade, eu estou sendo desobediente à vontade de Deus, eu estou sendo insensato. Isso pesou muito, porque muito de nós tem caminhado como insensatos, não tem visto o pecado, não tem visto que o diabo tem dominado certas áreas da sua vida, o que as pessoas chamam, entre aspas, de pecado de estimação. Esse pecado aqui, para mim, sair dele é difícil, esse eu não consigo, viu? Esse é meu tendão de Aquiles. Meu irmão, não existe isso para crente. É pecado, não é pecado. Não tem sim, não, ou meio termo. Pode ser que nessa contextualização não seja pecado. Não, meu irmão, pecado, é claro. E a palavra de Deus que diz que quando nós pecamos, estamos afastados da vontade de Deus, afastados da presença de Deus. E o diabo lança algumas sementes, algumas setas, alguns dados na nossa vida, em nós, e a gente acaba caindo, porque eu não tenho entendimento que aquilo é pecado. Ou seja, eu estou escravo do pecado. Que seja uma área da minha vida, mas eu estou escravo do pecado. Toda vez que o pastor Robson subia aqui e falava sobre jovens, casais de namorado, fazendo sexo aí enquanto namoram, nem casados são, gente casada prostituindo, traindo, eu falava: pastor, não precisa falar isso no público não, nós estamos no contexto da igreja, é o povo cristão. Quando eu comecei a entender um pouquinho mais, a caminhar como liderança e ajudar as pessoas nos seus problemas, eu vi que a gente tem que falar isso todo domingo. Igreja, nós estamos pregando, Tito está pregando para nós, porque as pessoas estão se prostituindo lá fora, estão pecando lá fora, estão servindo aqui dentro da igreja, estão fazendo mal lá fora, estão prejudicando o outro, estão aqui na frente louvando a Deus, glória a Deus, né? Vida eterna, céu, beleza, estou afastado do inferno. Não é isso não. A Bíblia diz que nós temos que caminhar com forma obedientes ao Senhor. E essas características de insensato e desobediente não pode existir no nosso contexto cristão. Fico imaginando que pessoas que têm cargo de chefia, liderança, pessoas que têm liderança sobre um grupo, ou são empresários, prejudicando o seu colega, prejudicando o seu liderado, prejudicando os seus funcionários, não pode ser chamado, não pode ter característica de cristão, porque as pessoas estão maltratando, estão cada vez mais espremendo as pessoas.
metas cada vez mais ousadas sendo colocadas e não entendendo o que a pessoa tem passado, que não tem conseguido alcançar metas. Funcionários excepcionais no mundo profissional e em algum momento não consegue atender as suas metas, ele simplesmente diz: você não atende a meta, está fora. Não quer entender o que ocorreu com o meu funcionário que era muito bom e agora não consegue atingir meta. O que ocorreu com o meu funcionário que faltou, simplesmente liga para o RH, coloca a falta, corta o dia de descanso e já cancela o dia. Espera aí, o que aconteceu? O seu funcionário não passou a noite toda acordado com o filho, com a esposa no hospital? Nós não olhamos mais para o outro, só olhamos para nós. Quando a gente tem um convívio num ambiente de trabalho, a gente não olha para o outro como eu olho para mim mesmo. Às vezes eu quero, não, aqui é meu cargo, eu tenho que crescer, eu tenho que passar por cima de todo mundo, doa quem doer. Não olha para o outro. E aí a gente traz isso para o nosso contexto de familiar. Um irmão, um tio, um primo, um pai, pisou no calo, e a gente ali aceita aquela dor e vai contra, e briga e luta, e quer reivindicar os seus direitos. Acabou o amor pelo próximo, acabou a paixão, a compaixão pelo próximo. A gente não olha para as pessoas mais como a gente olha para nós mesmos. Olha para nós mesmos. Meu irmão, o que aconteceu? Que você está assim, você está diferente, você não era assim. Nós conversamos ontem nas 12 horas de oração da New Level Team, e falavam sobre essa parte. E aí a irmã trouxe um testemunho dizendo que por questões de posição local de uma mesa na sua sessão de trabalho, ela teve um problema com a outra irmã, e a irmã veio, brigou com ela, falou: não, minha irmã, fica aqui, a minha amizade por você vale mais do que essa mesa, eu prefiro ser amiga de você do que sentar nessa mesa. Foi um tapa na cara, porque não tem mais pessoas dessa forma. Não, aqui é meu e você senta lá, não é você, aqui sou eu que mando. Não existe mais essa conversa, esse diálogo pelo próximo. O que aconteceu? Você está nervosa hoje? Você está, tem alguma coisa errada contigo? Vem cá, deixa eu te abraçar. O que aconteceu? Não, a gente já reage. Antigamente você via as pessoas se batendo ali, o carro, moto no trânsito, a pessoa saía rindo: ô meu amigo, o que aconteceu hoje? Você estava dormindo, cochilou? Hoje já sai com um pedaço de pau dentro do carro, já ir para cima da pessoa. Isso mostra nos vídeos que a gente está vendo aqui. Você não vê mais um acidente de trânsito que a pessoa, o que aconteceu? Machucou? Tem alguém machucado no teu carro? Todo mundo certinho, tudo bem? Ok? Bom, vamos resolver agora o negócio. Não tem mais isso. As pessoas já saem agredindo o outro, já saem cobrindo de morro o outro. Acabou o amor pelo próximo. Acabou. Eu quero crer que isso não existe no nosso contexto cristão. Eu quero crer que isso não existe na nossa igreja, porque senão a gente está vivendo como um insensato e desobediente. E mais, escravizados por paixões e prazeres mundanos. Essa paixões e prazeres mundanos quer dizer um desejo desenfreado, sem controle, para alimentar os desejos da carne. Enquanto nós éramos no passado, o foco nosso 100% era alimentar os desejos da carne. Uma vez que a gente encontra Cristo, nosso foco passa a ser 100% alimentar o nosso espírito, e não mais a carne, os prazeres da carne. Se você olhar lá fora, as pessoas estão focadas 100% em alcançar coisas, ter recursos, independente do que o outro passe ou não. Eu quero para mim, eu trago para mim, eu quero simplesmente o meu. Alimentar o seu ego, alimentar a carne, de forma vícios, bebedices, de forma a viver de uma forma promíscua. Só que para eles não sabem que isso é pecado, porque isso é ser insensato. Mas uma vez que eu conheço o Evangelho, eu não posso viver mais assim. Eu não posso ser me considerado como insensato. Eu preciso ter uma mudança, uma transformação de vida. Essas coisas lá fora, eu preciso olhar com compaixão para o outro. Quando alguém tira a vida do outro, quando alguém tenta se matar, quando alguém faz mal por alguém, eu preciso olhar: ele é insensato.
ele não tem noção. Meu irmão, Jesus quer te libertar disso. Olhar com compaixão e não com acusação. Claro, existe sim consequência do pecado, a pessoa tem que pagar pelo pecado, mas eu estou olhando com relação àquela vida sendo transformada e tendo um encontro com Cristo, e sair dessa vida de viver no seu passado e viver como uma nova criatura. Compaixão pelo outro. Precisamos praticar isso mais como cristão. Em consequência desse termo, escravizados por paixões e prazeres mundanos, as pessoas buscam a se idolatrar, buscam a se vangloriar, cuidar do seu corpo como uma escultura de adoração. Nós estamos vivendo uma geração onde as pessoas têm cultuado a si mesmo, olhado para o seu próprio umbigo e se cultuado, colocado você como um culto. Wilson, isso não existe. Deixa eu te falar, tem uma pesquisa aqui muito recente e confiável, que ela é uma revista relacionada à questão de saúde, e por favor me entenda, não estou olhando do lado de saúde aqui, porque fazer exercício, ir à academia, exercitar o seu corpo faz bem, é necessário para a nossa saúde. Mas o Brasil é o segundo país no mundo que tem o maior número de academias. Segundo país no mundo com o maior número de academias. Tira o lado de saúde aqui, que é bom, faz parte, mas será que isso não é um culto? A pessoa não tem cultuado o seu corpo? Eu não sei vocês, com a experiência de vocês com academia, mas para mim tem sido um cultuar. Toda vez que eu passo pelo centro, vou para Paraíso ali, eu vejo algumas pessoas com roupa de academia ali, de malhar, mas não estão malhando, estão se cultuando em vez de... Não tem nada contra a pessoa exercitar, de novo, mas é que, será que nós somos o segundo país com o maior número de igreja? Infelizmente não. Então nós estamos cultuando mais ao corpo do que a Deus. E mais, nós somos o primeiro país do mundo com número de cirurgias estéticas. De novo, pessoas precisam fazer correções decorrente de uma má formação, decorrente de um problema, decorrente de um acidente. Nada a ver contra isso. Pelo contrário, Deus colocou a inteligência para nós usarmos e vamos usar. Mas o problema é, se não é por isso, é para culto, é para se cultuar. É uma lista infinita que nunca acaba, para a pessoa se cultuar. Tem adorado mais ao corpo, mais a ela do que a Deus. Isso é ser insensato. Esses dois exemplos é a pessoa ser insensata. Ela não sabe que aquilo é um pecado. Colocar em primeiro lugar a sua vida, o seu corpo, na vontade de Deus. Investir todos os seus recursos, pessoas se endividam por isso, ao invés de investir na obra, de ajudar alguém, de abençoar a vida de alguém, de olhar para alguém, até mesmo da sua família, e ser útil para a sua família. Então os valores estão errados. As pessoas têm vivido como insensatos. Isso é colocado como um jugo, como um peso, como alguém que vive como escravo do diabo. Eu costumo dizer que as provações, as tentações, as setas do diabo, ele não vem como alguém que vai arrombando tudo e te mostra, está aqui o pecado, você está em pecado. Não, sabe como é que o diabo age na nossa vida? E agora como cristão, ele age tirando, pensa uma agulha de costurar, nos 4 cantos desse prédio tem as colunas, ele chega ali na coluna e vai tirando um grãozinho de areia, um pecadinho, uma seta. Eu não me importo, isso aqui não, só isso aqui, só uma olhada, e vai uma seta, e vai mais um grãozinho de areia, vai mais um, até que aquele grãozinho de areia vai se tornar, naquele ambiente, um buraco em toda a estrutura. Sabe o que isso resulta? Em toda uma estrutura comprometida por um buraco. Sabe como é que você corrige isso? Tem que derrubar tudo e fazer de novo.
Isso é a nossa vida. A gente aceita o pecadinho, aceita o diabo, aceita as provações, as tentações, e a gente vai acomodando com isso, e começa a virar escravo. A gente nem percebe que a gente está sendo consumido pelo pecado. Estamos vivendo de uma forma pecaminosa, e para mim isso é natural, para mim isso é normal. Não é. Isso é pecado, e é pecado, não tem outra explicação. E nós como cristãos precisamos viver. Eu estou vivendo como insensato, ou estou vivendo como alguém que realmente tem Cristo, tem uma vida poderosa, tem uma vida que caminha com o Senhor, uma vida de alguém que tem um espelho de Cristo em mim? Essa é a diferença de alguém que não é insensato. Então por isso eu quero entender um pouquinho como é uma vida de alguém que caminha, que tem essa renovação, essa regeneração do Espírito, ou seja, uma vida regenerada e renovada pelo Espírito Santo. Como é alguém assim, conforme essa carta a Tito? Qual é a diferença daquele que anda como insensato e aquele que não anda como insensato? O que esse texto nos ensina? A partir do versículo 4 de Tito, capítulo 3, de 4 a 6, nos diz o seguinte: mas quando da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestou a bondade e o amor pelos homens, não por causa de ato de justiça a nós praticado, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, não porque eu e você merece, mas pela misericórdia de Deus. Ele derrama o seu sangue lá na cruz, para que hoje a gente tenha novamente conexão, ligado ao Pai. Mas de novo, eu não mereço, não porque eu mereço, não porque eu sou bonzinho, eu acredito em Jesus, eu venho para a igreja, nada disso. Ele morreu lá na cruz, porque Ele nos ama, porque Jesus nos amou primeiro, Deus nos amou primeiro. Isso é uma consequência do sacrifício de Jesus lá na cruz, para me alcançar, para me salvar. Um sangue de um inocente, de um Deus derramado na cruz, para que eu, 2000 anos depois, vivesse como insensato. Não podemos mais ter esse tipo de atitude, não podemos mais ter esse tipo de vida. Mas quais são as características então que eu preciso ter, irmão Wilson? Seguinte, muitas vezes estamos sendo altamente produtivos para as obras da carne, mas improdutivo. Opa, estou lá na frente, desculpa, passou aqui, desculpa aqui, Michel. Então quais são essas características? Sujeição às autoridades, a primeira característica que Paulo coloca para nós. Essas autoridades estão falando de autoridade, de pessoas que têm autoridade sobre nossas vidas. Sim, governadores, presidentes, prefeitos, no caso prefeito, autoridades sobre a nossa família, nossos pais, mães, são autoridades em nós. Autoridade na vida ministerial, no contexto cristão, religioso, nossos pastores, eles exercem autoridade espiritual sobre nós. As pessoas não olham mais para as autoridades com respeito, e sim como uma figura. Eu preciso olhar para as minhas autoridades, para os meus líderes, como uma autoridade sobre a minha vida. Algumas vezes são colocadas regras que a gente, não gostei dessa regra, não vou seguir. Eu cito uma: nós temos uma regra na igreja de ler a Bíblia todo ano. Uma das regras mais confrontadas, acredito eu, da igreja, porque as pessoas confrontam muito. Mas deixa eu te perguntar, se você sair um pouco fora de uma igreja que tem essa regra, se você perguntar em outra igreja, eu vou falar um número, vou chutar um número baixo aqui, tá? Mas mais de 80% dos cristãos nunca leram a Bíblia toda de ponta a ponta. Mais de 80% nunca leu a Bíblia toda. E aí quando eu chego na base, o pastor coloca, ler a Bíblia toda até o final do ano. A gente, e aqui não. Nós temos crentes que leu a Bíblia mais de 3, 4 vezes por ano. Nós temos essa característica de leitura da palavra, de ler a Bíblia, de vencer uma etapa, um processo. E não é pesado, não é difícil não, igreja. É falta de costume do crente. A gente coloca desculpa que, eu gosto de estudar. Estuda nada. Eu gosto de ler um texto, meditar sobre, medita nada. É um dia, depois o outro falta, depois 3 também falta, e uma vez na semana pega a Bíblia, daqui a pouco a Bíblia está toda empoeirada na gaveta, nem lembro onde está a Bíblia mais.
Eu já li a Bíblia de capa a capa, na sequência da Bíblia. Aí no outro ano eu li a Bíblia na sequência cronológica dos acontecimentos bíblicos. Aí no outro ano eu li a Bíblia na sequência onde os fatos que se repetem estão todos juntos, no mesmo contexto. Então quando você mudar a história, vai ser uma nova história. E esse ano eu estou lendo a Bíblia pega um Velho Testamento, e aí se ele conecta com o Novo, você vai ler no Novo Testamento aquela conexão do Velho para com o Novo. Então existe N maneiras de você ler a Bíblia, e nunca é a mesma coisa. Todas as vezes que eu leio a Bíblia, eu aprendo uma coisa nova. Inclusive agora com o Tito capítulo 3. Quando a gente olha assim, gente, eu estou aprendendo sobre a Bíblia, o Espírito Santo está me ensinando sobre a Bíblia, mas eu prefiro falar, não gosto dessa regra de ler a Bíblia todo ano. E aí chega no final do ano, apenas 60%, 70%, que 70% dos crentes da base de church, dos membros da base de church, conseguem alcançar a leitura da Bíblia anual. Mas para viver uma forma promíscua, para viver de uma forma afastada da vontade do Senhor é fácil. Isso eu não reclamo. E essa carta ela é para nós. Essa carta não é só para a época dos cretenses, não, é para nós. Não gosto muito de contar esses testemunhos, mas nem vou citar nomes, mas ontem eu fiquei muito para baixo quando eu ouvi uma história de um grande líder, de um ministério extremamente importante, um ministério que impacta mundialmente cristãos e não cristãos. Eu fiquei impactado quando eu vi um chamado ali na página desse ministério, e eu falei, caraca, hackearam o ministério e estão defamando o pastor, estão defamando o líder. Como que deixam hackear assim, fazer uma postagem dessa? E aí eu resolvi ir na página oficial e abrir lá, e realmente existia uma carta da liderança do ministério, tratando o líder daquele ministério, o pastor, não o pastor sênior, porque não era o pastor fundador, mas era o pastor que estava à frente de toda a organização, tratando ele sobre abuso sexual na sua liderança, na sua vida. E eu pensei assim, falei, gente, se um cara como esse, um cara que já fez tanta coisa para o reino de Deus, eu inclusive já tive o privilégio de estar em uma ministração, em um evento no ministério dele, algo que é grande mundialmente. Um cara desse cai, coitado de mim, velho mortal pecador, coitado de mim. Então eu precisei olhar para essa carta e falar, será que isso também não está perto, não está do meu lado, ou eu não estou vivendo alguma área da minha vida como insensato? E não olhar para condenar o líder, olhar para ele, meu irmão, você me fez decepcionar demais contigo, estou fora. Não é, olhar por ele, tem uma esposa, tem uns filhos nesse momento que estão passando um problema gigante, porque uma liderança enorme, um ministério enorme, confiava, olhava para ele e era um modelo, era um exemplo. E nós olhamos para a pessoa hoje e condenamos essa mesma pessoa. Não, eu preciso olhar, meu irmão, você vivia nessa área da sua vida, vivia nessa parte, nessa história da sua vida, como um escravo, como um insensato. Você nunca foi liberto nessa área, simplesmente diz assim. E você precisa tratar, ser liberto nessa área. Então isso traz para mim uma consciência que eu preciso olhar para a minha vida e ver se eu não preciso ter uma libertação em certas áreas da minha vida. Eu preciso ser liberto de certa escravidão de pecado em alguma parte da minha vida. Eu preciso olhar para mim, olhar para o meu interior e falar, aonde eu tenho sido insensato, em que área que eu tenho sido insensato, como eu tenho vivido, não tenho amado o próximo, como que o meu exemplo, o meu testemunho não tem falado mais alto do que falado de Cristo mais alto do que a carne. Eu preciso olhar para dentro, eu preciso reavaliar. 2, mansidão e gentileza. Aí não, Wilson, isso aí não, isso é moleza para nós cristãos, cara. Rapaz, pensa um povo manso e gentil, é o crente. Mansidão e gentileza, isso aí está no nosso DNA, certo? Com aqueles que caminham conosco, com aqueles que amamos, está próximo. É fácil ser manso e gentil.
Quero ver ser manso e gentil com aquele que nos afronta, nos ataca e faz o mal contra nós. Aí é fácil ser manso e gentil? Não é. Não é. Olhar para alguém que está fazendo mal contra mim, e ao invés de atacar a pessoa, falar: meu irmão, eu vou orar por você, eu quero te abençoar, eu vou orar pela sua vida. Não, nós usamos alguns jargões bíblicos e falamos para ver: eu vou fazer o seguinte. A palavra de Deus diz o seguinte: ai daquele que mexer com o ungido do Senhor, você vai ver o que Deus vai fazer com você. Usamos esses jargões em vez de orar pela pessoa que nos persegue, amar a pessoa, olhar para ele: meu irmão, você está sendo escravo do pecado, você não conseguiu romper nessa área da sua vida, precisa dar um passo avante nessa área, orar para que Deus possa alcançá-lo. É difícil orar para aquele que nos persegue, não é fácil não, eu sei que é difícil. O ensinamento de Jesus de dar a outra face não é simples não. Alguém fazer o mal com você e falar: te dou outra face, eu te dou outro crédito, eu estou contigo, não é fácil não. Eu sei que não é, mas é um princípio bíblico, é um mandamento bíblico, é uma característica de um cristão que realmente anda conforme a vontade do Senhor, é uma característica de alguém que é renovado, é regenerado pelo Espírito Santo. E essas características precisam ser expressadas na nossa sociedade, na nossa geração. As pessoas não têm conseguido ver exemplos de pequenos Cristo nessa geração, ou seja, exemplos de cristãos. As pessoas têm visto um monte de evangélicos, mas não têm visto pessoas que têm exemplo de cristão. Está faltando esse tipo de gente, está faltando essa geração, onde as pessoas se constrangem com o nosso amor por ela. Não existe mais esse constrangimento: nossa, meu irmão, é verdade, você me perdoa mesmo. Não existe mais isso. Existe um confronto entre pessoas, existe uma guerra entre pessoas, e isso é uma escravidão que o diabo coloca sobre a nossa sociedade. Ainda lá no versículo 9, também fala sobre evitar contendas. Evitar contendas é o quê? Se eu vou falar de alguém, mas rapaz, será que não vai dar ruim, depois não vai multiplicar isso, será que não vai falar para outra e o negócio vai sair do controle? Eu vou evitar contendas, eu vou orar pela pessoa. Evitar contendas, parar de perder tempo, parar de perder o nosso tempo como cristão e tentar usar o nosso tempo da melhor forma possível. Inclusive nós vamos ler um versículo que vai falar sobre improdutividade, a pessoa não ser produtiva. Ou seja, eu preciso acelerar o meu passo como cristão, preciso avançar como reino de Deus, eu preciso demonstrar o amor de Cristo pelas pessoas rápido, urgente. Muito se é falado no nosso momento sobre Jesus estar voltando, mas nós continuamos agindo da mesma forma. Sim, Jesus está voltando, vai levar a sua igreja, mas e os que vão ficar? Continuamos a trabalhar, buscar recursos, buscar bens, comprar, pagar boletos, continuamos a vida normal, e aí continuamos falando também: Jesus está voltando, está perto, está próximo, mas não agimos de forma diferente para mostrar o amor de Jesus pelas pessoas. Olhe para você, se avalie como eu me avaliei. Será que as pessoas olham para mim e veem: meu Deus, o amor que você expressa, o amor de Jesus, ele me alcança só de olhar, só de caminhar, só de estar com você? As pessoas olham para você e vê Cristo em você. O seu testemunho é um testemunho de alguém que é renovado, regenerado pelo Espírito Santo? Ou o teu testemunho tem sido de alguém que, quando éramos, precisamos nos posicionar. E agora uma característica muito interessante que esse texto nos ensina: diligência e boas obras. O versículo 8 nos encoraja a sermos diligentes e enganjados na obra do reino, enganjados em fazer boas obras. Mas aí é fácil para nós, né? Fazer boa obra, eu vou lá, compro uma cesta básica, dou a cesta básica,
vou lá e pego o meu trocadinho aqui e dou para a pessoa que está olhando o meu carro, vou lá e abençoo a pessoa que está no semáforo. Não tem nada a ver com boas obras. Nós estamos confundindo boas obras com ação social. Crente não faz ação social, crente faz boas obras. Toda vez que você compra uma cesta básica, que você entrega para alguém, você tem que falar: Deus mandou te dar essa cesta. Jesus olhou para você e disse: manda essa cesta para você. Isso é boas obras. Agora você ir lá e chegar aqui na base de church, ou comprar 10 cestas básicas, e a igreja distribui para quem ela achar que interessa. Vai lá e compra 10 cestas básicas e deixa ali. Meu irmão, isso é ação social. Isso não é boas obras, não. Boas obras é pastor Gilvão, pastor Início, que dia que vocês vão fazer uma ação social? Eu quero ir com vocês. E aquelas mesmas cestas básicas que você iria comprar, vai distribuir e vai levar para a pessoa, diretamente para ela, botar nas costas, caminhar na rua, entregar para alguém e dizer: Jesus mandou eu trazer isso aqui para você hoje, porque Ele te ama. Há uma conexão com o céu. Não simplesmente, uma cesta básica me deram. Não te deram uma cesta básica, te deram o amor de Jesus pelo próximo. É diferente. Isso sim é boas obras. Isto sim é refletir o reino de Deus. Isto sim é você abençoar alguém pelo reino ao qual te enviou. Não é simplesmente porque você tem dinheiro, porque Deus te abençoou naquele mês, porque o seu negócio está prosperando e você vai comprar algo e manda entregar. Não, está errado. Crente não faz ação social, crente abençoa o outro em nome de Jesus. Precisamos mudar as nossas características de cristão. Fazer o bem pelo próximo, amar o outro e dizer: Jesus te ama da mesma forma que Ele me ama. Isso sim é boas obras. Isto sim é boas obras, porque você está levando a obra de Deus, está levando o reino de Deus, está manifestando o reino de Deus na vida daquela pessoa. Então haverá mudança, haverá transformação e haverá uma consciência: eu preciso conhecer esse Jesus que essa pessoa conhece. Há uma transformação de vida, há uma mudança de vida. Diligência. O tempo está aí, o tempo está passando, e tudo que eu faço tem que ter um foco, tudo que eu faço tem que ser preciso, tem que ser cirúrgico, tudo que eu faço tem que ter responsabilidade de cristão. Aonde eu estou falando do reino de Deus. O que você é, você está manifestando o reino de Deus. Então, se estamos continuando a caminhar, a nossa vida no trabalho, a nossa vida no lazer, a nossa vida em família, a nossa vida na igreja, a nossa vida lá fora, é quando éramos. Expressa atitude, expressa adjetivos, expressa qualidades, que não é uma qualidade nesse caso, mas expressa algo de que quando éramos, o teu testemunho está errado. O teu testemunho está errado. Precisamos diligentemente, imediatamente, urgentemente manifestar o reino de Deus para essa geração. Toda vez que eu falo sobre boa obra ou boas obras, eu estou referindo às boas obras que Jesus fez enquanto caminhou aqui na terra. Todas as suas respostas de boas obras é igual às respostas de Jesus quando Ele estava aqui. Então, você é um pequeno Cristo, ou seja, um cristão. Se não, precisa rever. Acho interessante que o que Reinhard Bonk fala: você quer viver o que os discípulos viveram? Pregue o que os discípulos pregaram. Forte isso, não? A gente olha para as histórias ali no início da história de Jesus caminhando com os discípulos, ensinando os discípulos, doutrinando os discípulos, conduzindo os discípulos. Depois a gente vai folheando um pouco mais a Bíblia, chega em Atos, começa a ver os resultados dos discípulos, as atitudes, o que eles viveram. Então eu preciso fazer o que eles fizeram. Aí sim eu vou viver o que Atos me mostra. Eu preciso pregar como os discípulos pregaram.
os discípulos deram sequência ao ministério de Jesus. Os discípulos, para quem olhava para Pedro, para quem olhava para qualquer um dos discípulos, olhava, via Jesus neles. E Jesus ele não estava de forma presente com eles. Da mesma forma hoje, Jesus não está da forma presente, Jesus está dentro de mim e de você. É o próprio Espírito Santo que habita dentro de mim e de você, que expressa esse amor de Jesus. Mas será que temos manifestado esse Jesus que vive dentro de mim e de você? Então nós precisamos acelerar, avançar, olhar para frente, ser diligente, ter uma vida de total entrega e dedicação. Mas para isso eu preciso ter alguns alinhamentos e focar, para que eu possa ser uma vida de alto desempenho no reino dos céus. Eu preciso ter uma vida focada, olhar, e eu busque a ter alto desempenho. Como cristão, o meu alto desempenho não pode ser profissional, material, não, isso é uma consequência, deve ser uma consequência, mas o que eu preciso me avaliar, preciso me olhar, é alto desempenho em relação ao reino dos céus. Tudo que você faz, tudo que você alcança no mundo natural, você vai finalizar a partir do momento que você morre. Encerra aqui na terra. Mas tudo que você faz para o céu, para o reino de Deus, às vezes você nem vê o resultado aqui na terra, mas lá no céu tem uma herança para você, tem um galardão para você, tem uma vida eterna para você, porque você investiu no reino dos céus. Olha o que diz o versículo 14, um pouquinho mais à frente, na verdade já quase na conclusão dessa carta, aonde Paulo está direcionando os cristãos da época, já no finalzinho, um pouco antes de Paulo dizer o seguinte, ó, Deus abençoe, vai com Deus, né? Deus te acompanhe. Antes de dizer essas palavras, então ele fala o que é a característica de alguém que é lavado, que é alguém que é renovado, de alguém que foi transformado pelo sangue de Jesus. Ele fala das características que alguém que não tem esse lavar, esse renovar, mas de alguém que era na época insensato. Então Paulo encerra dizendo o seguinte: quanto aos nossos, que aprendam a dedicar-se à prática de boas obras, a fim de que supram as necessidades diárias e não sejam improdutivos. Eu fiquei assim, por que Paulo encerra falando dessa forma para Tito? Ou seja, quanto àqueles que são lavados, remidos, quanto àqueles que são renovados pelo sangue de Jesus, que eles caminhem de uma forma a dedicar a prática das boas obras. E eu conversei com vocês agora há pouco no entendimento do que é boas obras. Não tem nada a ver com ação social, mas sim com expressar o reino dos céus. Nesse contexto aqui, é fazer com que as pessoas, fazer com que o outro enxergue Cristo em mim. Então eu preciso focar isso. Isso é diário, é algo que tem que ser diariamente na minha vida. Todos os dias da minha vida, eu preciso expressar a boa obra na vida do outro. O inverso de insensato é isso, ou seja, aquele que faz maldade contra o outro, aquele que manipula, maquina, pensa, projeta algo mal contra o outro. O inverso disso então é você todo dia fazer boas obras ao outro, e fazer boas obras de forma que o reino de Deus seja manifesto. É diferente, não é comum não, é diferente. Porque se eu não fizer isso, eu estou sendo improdutivo. Meu Deus, eu fico imaginando como é eu chegar no céu e ter uma reunião das gerações. E aí, viu, você está em qual geração? Eu estou aqui, eu nasci em 79 e tal, estou nessa geração aqui. Então vem para cá. A geração dos 59 até 79 fica aqui, a outra geração vai indo. E a geração dos 2000, a geração dos 2020, vai dividindo as gerações. Aí eu pego algum período ali, e aí Jesus mostra para mim, a geração que mais foi improdutiva é essa geração. E se eu estiver nela, que vergonha, meu Deus.
Uma geração antiga, com dificuldade de se locomover, dificuldade de internet, de comunicar com as pessoas. Talvez seja uma geração mais produtiva para o reino de Deus do que uma geração que teve o maior acesso à Bíblia, facilidade de comunicação, facilidade de deslocamento, e nós fomos improdutivos para o reino dos céus, por falta de expressar Cristo em nós, por falta de expressar Cristo para o outro, por falta de viver uma vida de testemunho verdadeira e sincera, por falta de viver uma vida de cristão de verdade. Precisamos olhar, igreja, precisamos olhar para dentro de nós e ver qual é a área da minha vida que tem sido insensata, qual é a área da minha vida que o diabo ainda tem escravizado. Às vezes até toda a sua vida, às vezes até todo o seu ministério, o seu caminhar com Jesus, às vezes tem sido escravizado. Você não tem conseguido romper na sua vida espiritual, não tem conseguido avançar no reino de Deus. O pecado te escraviza de certa forma que você não consegue romper certos pecados da sua vida. E precisamos nesse momento olhar em que área da minha vida ainda tenho sido insensato. Muitas vezes estamos sendo altamente produtivos para as obras da carne, mas improdutivo para o reino de Deus. Temos focado muito a fazer as coisas do mundo natural. Temos focado o nosso tempo, a nossa dedicação, e às vezes algumas pessoas até falam: nossa, eu não tive nem tempo de ir para a igreja hoje. Um culto, um domingo na semana. Nossa, não tive nem tempo de ir para a igreja hoje. O teu foco está onde? Aonde estão as suas prioridades? Se eu começar a relacionar as suas metas, os seus objetivos, os seus sonhos, as suas prioridades, em que nível está o reino de Deus nela? Não é pecado a gente focar, formar, passar num concurso, ter uma boa empresa, ser um empresário, ter uma boa formação, ter um bom sustento. Não tem nada contra isso, pelo contrário. Isso é uma consequência de pessoas que realmente são abençoadas. Mas o que é pecado é eu colocar todas as coisas do mundo natural na frente do reino de Deus. Primeiro lugar, adorar a Deus. Adorar a Deus sobre todas as coisas. Primeiro buscar o reino de Deus. Então o meu foco, as minhas prioridades, as minhas metas, os meus sonhos, os meus objetivos tem que ser fazer com que eu seja altamente produtivo para o reino de Deus. Essa é a primeira meta minha e sua. Altamente produtivo para o reino de Deus. Fazer com que as pessoas olhem para mim e vejam Cristo dentro de mim. Ver a expressão do amor de Jesus por elas. Isso sim que é você ter um verdadeiro testemunho. O seu testemunho de vida não é o que você fala, mas sim o resultado que os outros vê em você. O seu testemunho de vida é aquilo que estão falando de você quando você não está perto. Isso é testemunho. Você perguntar para outro: meu irmão, e aí, como é que eu sou, hein? Você me acha crente? Você vê Jesus em mim? Meu irmão, pode responder para te agradar. Agora, quando você não está, o que as pessoas estão falando de você? Isso é testemunho. Quando você faz algo e as pessoas falam: realmente, ali tem uma pessoa que tem Cristo no coração. O amor daquela pessoa me constrange. A forma que ela age, a forma que ela ama as pessoas, a forma que ela ama o reino de Deus me constrange. Isso sim é uma expressão de alguém que vive o reino de Deus. Isso sim é uma expressão, é um resultado, é um testemunho de pessoas que são altamente produtivas para o reino de Deus. Se você se avaliar, se você olhar para você nesse momento, o que as pessoas têm falado de você? Qual é o teu testemunho? Tem visto Jesus em você? Tem visto uma expressão que constrange esse mundo lá fora? Temos sido contrário às coisas de libertinagem, de pecado lá fora? Isso não tem entrado para dentro da igreja, não tem entrado na vida dos cristãos dessa igreja, ou que seja de qualquer outra igreja, mas não tem entrado na vida dos crentes, aqueles que são renovados, regenerados pelo sangue de Jesus. Preciso rever então, se esse não é o meu testemunho. No caminhar do dia a dia, eu não tenho conseguido
expressar esse amor, uma mudança de vida, e olhar para essas coisas de pecado e dizer: quando eu era, mas isso não me pertence mais, não faz parte da minha vida mais. Porque essa carta, ela precisa dar sequência na minha e na sua vida, e eu olhar para essa situação de pecado e dizer: quando eu era assim, quando isto fazia parte da minha vida, quando eu era insensato, e não olhar para dentro de nós e dizer: nessa área eu sou insensato, nessa área eu sou escravo. Partindo para a conclusão, tenho apresentado diariamente uma vida de alto desempenho para com Deus, ou uma vida como insensato e desobediente? Esse sim é o momento de sua avaliação. É o momento de você se avaliar mesmo. A mensagem foi sendo dirigida, enquanto eu estudava, escrevia essa mensagem, ela foi sendo dirigida para esse contexto de confronto. Assim como eu fui confrontado enquanto escrevia, mas Espírito Santo, é isso que você quer? Eu estava indo para uma direção um pouco diferente na minha mente, no início do contexto, entender um pouquinho sobre essa questão da diferença entre insensato e alguém que serve o reino de Deus, e aí alguém que é transformado, regenerado, e aí o Espírito foi me conduzindo para um confronto e falou: realmente você tem vivido uma forma diária de alto padrão para o reino dos céus? Ela se renova diariamente, por isso não somos consumidos. Porque na hora que eu falho, que eu peco, que eu erro, que eu caio, a renovação para me tornar e voltar a ser um crente de alto desempenho é aquele amor, é o sangue derramado lá na cruz por mim, que diariamente é renovado, essa misericórdia do Senhor para comigo. E eu tenho novamente a oportunidade, eu tenho novamente o renovo, a regeneração de voltar a caminhar com o Senhor, de voltar a ter as práticas das pessoas que têm alto desempenho no reino dos céus. Que o meu resultado está no céu, o meu fruto será colhido lá, o meu galardão está lá e não aqui. Você precisa olhar para essa esperança, para esse renovo e falar: Deus, obrigado, porque eu tenho ainda esperança no Senhor, porque vai renovar de novo comigo. Eu posso rever o meu caminhar, rever a forma que tenho trabalhado, a forma que tenho vivido em relação ao reino de Deus. Você quer viver como um regenerado, como um renovado? Ou você quer continuar caminhando como um insensato, um escravo do pecado? Às vezes é difícil para mim e para você caminhar como um crente de alto padrão. Eu sei que não é fácil, mas eu preciso entender que essa misericórdia renova diariamente. Preciso olhar para os céus e dizer: Deus, obrigado, porque hoje eu tenho a oportunidade novamente de realinhar com o Senhor. Às vezes a gente anda preocupado, focado com as coisas do mundo e esquece do reino de Deus, e esquece de ser alguém que tem um alto desempenho, que investe no reino de Deus, que está lançando semente no céu, que está divulgando o reino de Deus, que está amando o próximo como Jesus amou as pessoas, que está olhando para o outro como você olha para você mesmo. Mas sabe o que nos continua na caminhada? Esse renovo, essa regeneração, essa renovação que me traz essa esperança, que me conecta novamente com o Pai. Eu queria convidar vocês a refletir sobre isso e principalmente pedir ao Espírito Santo de Deus que mostre para você em que área você ainda não tem conseguido vencer, em que área você não tem conseguido romper. Qual é a sua área que tem vivido como insensato? Qual é a área que você tem vivido como escravo do pecado? Eu quero te convidar a escrever uma nova história e dizer: quando era, hoje não, eu sou renovado, sou regenerado. Fique de pé para a gente louvarmos junto essa canção. Mas enquanto a base music louva, eu quero que você peça ao Espírito Santo: Espírito Santo,
me mostra qual é a área que eu preciso ter regeneração, ter renovo. Peça ao Espírito Santo, olhe para Ele, fale com Ele. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai ministrar o teu coração. É um momento de oração, é um momento de reflexão. É você e o Espírito Santo. É você e o Espírito Santo. Amém? Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Eu tenho certeza que o Espírito Santo mostrou áreas que você precisa de um renovo, mostrou áreas que você precisa ser renovado, regenerado. Mas tem também pessoas que precisam ter toda a sua vida renovada, regenerada, toda a sua história de vida. Às vezes tem vivido como alguém que era assim. O Espírito me ministrou essa mensagem no meu coração, e eu no final entendi que era muito voltada a pessoas que estavam afastadas da vontade do Senhor, não estavam caminhando mais com o Pai. Pessoas que já conheciam, pessoas que já foram batizadas, eram convertidas, às vezes até serviam ministérios em outras igrejas, em outro tempo, mas ainda tem vivido áreas da sua vida como um insensato. Quando eu era, isso tem sido parte da sua vida hoje. Mas o que nos move, o que nos alegra, é que hoje, nessa tarde, o Espírito Santo diz que a renovação do Senhor é diariamente, é diário. Então hoje é um dia de você renovar a sua aliança com o Pai. Hoje é um dia de você falar: Jesus,
Eu quero refletir, eu quero expressar Cristo em mim. Eu quero romper essas barreiras. Eu quero avançar no teu reino. A partir de hoje, eu quero escrever uma nova história. Esse é o momento que eu queria convidar você. Se o Espírito Santo te falou sobre isso, que você vem aqui, eu quero orar com você. Se você às vezes estava afastado dos caminhos do Senhor, não estava mais conectado com a igreja e precisa reconectar com a igreja, fazer parte de um corpo de Cristo, ter uma nova aliança com o Senhor, esse convite é para você. Eu quero orar com você aqui. Às vezes está caminhando afastado, está difícil essa caminhada. Eu quero dizer, o Espírito Santo de Deus está dizendo, vai ser renovado, vai ser regenerado hoje. Então não perca mais tempo, não ande mais de forma improdutiva, realinhe. Se você nunca aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, nunca fez essa oração de confissão, dizer, Jesus, eu quero viver uma vida íntegra, reta nos teus caminhos, também é hora de orar com você. Vem aqui. Olá, graça e paz. Se Deus ministrou o seu coração, você quer pertencer, fazer parte dessa família, se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, se você está afastado, sem casa, sem igreja, entre em contato com esse número que vai aparecer na tela, que alguém vai conversar com você, vai te direcionar e nós vamos recebê-lo com o maior amor da nossa família. Deus te abençoe, leva essa palavra no seu coração, siga as nossas redes sociais, no Instagram, clica aí no sininho para você ser notificado das nossas mensagens no YouTube. Siga também o Spotify do Pastor Robson Correia e o meu YouTube Robson Correia, tá bom? Deus abençoe, beijo no coração, obrigado por ter ficado até aqui conosco.